comecei a ver líderes prostituindo, líderes roubando a igreja, líderes ficando com amigas minhas, pastores ficando com amigas minhas. Eu lembro que quando eu comecei a ter insônia, que foi esse processo de entrar, né, na depressão, na ansiedade, começou tudo numa insônia, palpitação no coração, começava aquela falta de ar, eu pegava a Bíblia e ia ler Salmos. E aí Salmos vinha como um refrigério para minha alma. Se eu for falar para alguém aqui, como que faz para eu voltar para a igreja, mesmo estando decepcionada? Olhe para a Bíblia. Olhe para o que a palavra de Deus fala sobre a igreja. Esses homens que falharam, seja o meu pai, seja o seu pai, seja o seu pastor, seja o seu líder, seja o que for para você, esses homens que falharam, eles são falhos e vão continuar falhando. Mas o que a Bíblia nos apresenta sobre a sua igreja e sobre o seu senhorio na sua igreja é perfeito. Então, isso é o que faz a gente se apegar e não sair da igreja por conta de falhas humanas. Uma vez, numa palavra, o pastor Eric falou aquele versículo que está lá em Salmos 119, versículo 16, que fala dos dias em que Deus escreveu para nós, né, os nossos dias e tudo mais. E aí, aquilo ali foi um insight para mim. Eu falei, não é possível que Deus tenha escrito que eu ia viver o resto da minha vida nesse poço, nessa afundada, nessa angústia, nessa vontade de morrer, nesse desânimo. E a partir dali eu me levantei orando. Eu falei, Senhor, eu quero viver os dias que o Senhor determinou para minha vida. Como identificar o líder abusador? E ao identificar, o que a pessoa precisa fazer? Fala, pessoal! Estamos aqui de volta! A Completude chegou para abençoar a sua vida. E hoje não vai ser diferente. Estamos com uma convidada, você já deve saber quem é. Mas antes de a gente começar essa conversa, eu quero te chamar para fazer 3 ações simples e fáceis que vão nos ajudar muito a entregar cada vez mais essa mensagem onde as pessoas são impactadas, são transformadas, porque esse é o nosso único objetivo. E para que isso aconteça, você não vai gastar nada, você só vai precisar curtir, se inscrever, se você ainda não é inscrito, curte, comenta também algo que você achou interessante, compartilha para pessoas que precisam ouvir dessa mensagem, porque eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui vai ser algo que vai transformar a sua vida, um testemunho de vida de uma pessoa que eu conheço, já acompanho há algum tempo, a gente anda junto na mesma igreja, e se ela está aqui é porque de fato existe algo muito precioso no seu coração e que ela vai de alguma forma derramar e transformar a sua vida. Então vamos lá, se inscreva, curta, comente, compartilha e abençoe a nossa vida e também abençoe outras pessoas a se envolver com tudo que está acontecendo nesse movimento chamado Completude. Seja bem-vindo aqui com a gente, eu já abençoo a sua vida em nome de Jesus. Yasmin! Oi. Depois de 3 anos, né, de convite, essa é uma agenda lotada, é muitos desafios, é muita aula, Aleluia. é muita liderança. Então eu sei que é um desafio, né? Tem muita coisa aí acontecendo, líder de jovens, daqui a pouco tu vai te apresentar um pouquinho, mas eu sei o quanto que é um desafio estar aqui, abrir um pouquinho essa agenda, mas ao mesmo tempo eu sou muito honrado, grato a Deus pela sua vida, pela vida do seu marido, que são pessoas que abençoam e abençoaram a minha vida ricamente na época que eu participei, estive sob a liderança de vocês no Ministério de Louvor. E eu tenho certeza que hoje vai ser um momento de muita alegria e de muito impacto e de uma conversa muito legal que a gente vai ter aqui. Amém. Glória a Deus. Eu creio também. Estamos aqui para isso, né? Yasmin, mais uma vez, obrigado. Quem é? A gente tem antes de tudo, a gente começa com essa famigerada pergunta. Quem é a Yasmin? Quem é a Yasmin Imbiriba? Bom. Meu nome é Yasmin, né? Começo dizendo que eu sou filha de Deus. Todo mundo, né? Todo cristão que vem num podcast fala isso. Sou filha de um Deus Altíssimo que me Eita ama. glória! E, resumidamente, sou essa filha, né? Que foi alcançada pela graça. E eu gosto muito de falar que foi livre, liberta da condenação eterna.
essa mensagem do evangelho, assim, é o que me cativa todos os dias e que me emociona. Então, eu gosto de falar da condenação eterna, porque muitas vezes a gente esquece, né, do que Jesus fez por nós. Então, eu sou uma filha que foi alcançada por essa graça e que todos os dias é banhada por esse amor. No mais, sou a esposa do Vitor Hugo, que já veio aqui, Coisa né? rica. Lindo, meu amor. Só pra mim, ok? Sou professora de música, né? Trabalho com crianças. Sou filha da pastora Edna, que é uma mulher de Deus, tenho aqui que mencionar ela. Faço parte da Igreja Batista Nova Belém, sou pastoreada pelos meus pastores amados, pastor Eric e pastora Raquel. E estamos à frente aí de algumas obras com eles, trabalhando com jovens, com o Ministério de Louvor e Célula. É um desafio trabalhar com jovem? É menor do que dizem. Eu amo trabalhar com jovem. É O pessoal mesmo? diz, deve ser muito trabalho trabalhar com adolescente, não sei o que. Eu falo, gente, olha, o que eu ouço dos líderes trabalhando com adulto, eu prefiro os meus adolescentes com os meus jovens aqui. Então, o desafio é menor do que trabalhar com adulto na minha concepção, né? Sim, sim. E eu sei que a gente vai ser direcionado pela tua história, tudinho, mas eu tenho uma dúvida. Qual é o maior desafio de trabalhar com jovem hoje? O jovem da atualidade é fazer com que ele se apaixone por Jesus. Sim. Porque hoje em dia, né, a sociedade, a internet, as redes sociais nos encantam com poucas coisas e eu todo tempo tá jogando coisas para a gente se encantar e nos distrair. E a gente vê os jovens hoje muito distraídos com a fama, com a luxúria, com tudo que a sociedade de hoje impõe. E aí esse tem sido o desafio, trazer os olhos deles para Jesus, para que eles se encantem com ele. Mas também, uma vez que eles se encantam com Jesus, nada mais atrai os olhares deles. Então, esse tem sido o nosso desafio, apresentar Jesus para eles e que as escamas dos olhos deles caiam para que eles possam conhecer a Cristo. Amém, amém. Então vamos conhecer um pouquinho da tua história, que é uma história, a gente estava conversando aqui nos bastidores, é uma história que impacta, talvez seja a história de muita gente e que de alguma forma isso possa ajudar você ou ajudar outras pessoas que passam ou passaram pelo mesmo problema ou pelos mesmos desafios, tem uma história igual, não conseguiu superar. A gente vem há algum tempo nessa caminhada cristã e a gente, de fato, encontra pessoas que encontraram frustrações, problemas, sofrimento e até hoje não conseguiram voltar. Eu conheço pessoas nessa situação. Eu queria saber um pouquinho da tua história. Yasmin, como foi a tua conversão? Já nasceu num berço cristão? Como é? Conta pra mim, que eu nem sei tudo. Bom, eu nasci, né, num berço cristão, meus pais já eram líderes também no louvor e tudo mais, já estavam à frente, imersos na liderança do louvor. E aí eu nasci nesse ambiente de adoração, nasci em 95, e estava lá naquele avivamento dos anos 2000 e tudo mais, casa de adoração, Antônio Cirilo, Diante do Trono, aquela vibe assim que veio sobre o Brasil, né, de uma adoração. E eu nasci nesse ambiente. Meus pais sempre foram muito assim adoradores, missionários, envolvidos na obra. Então, até os meus 16 anos, eu caminhei com eles. Aí foi que o meu pai, infelizmente, não vigiou, separou de mim e da minha mãe. Não falo que foi só da minha mãe, eu digo de mim e da minha mãe. E aí, isso, assim, para mim, foi um divisor na minha vida, né? Infelizmente, essa decisão dele acabou levando com que eu vivesse algumas coisas. E uma delas foi os abusos espirituais, né, que eu vivi dentro de outras igrejas, porque a partir do momento em que o meu pai separou da gente, a minha mãe teve que assumir uma igreja sozinha, que era em outra cidade, e eu já estava entrando no último ano do ensino médio, a gente morava aqui em Belém, mas ia todos os finais de semana para Bujaru, que era o lugar onde minha mãe é pastora até hoje. Mas você tá de Bujaru? Não, eu sou de Belém, Tá. mas nós íamos para uma igreja lá, que era a igreja que os meus pais pastoreavam. E aí, como eu estava no último ano do ensino médio, era aula de domingo a domingo, nessa época, não sei se hoje ainda é assim, mas nessa época era aula de domingo a domingo, eu tive que encontrar uma igreja aqui. E aí foi que numa vigília, Deus falou com a minha mãe, ela veio, beijou aqui minha testa e disse, eu te abençoo, minha filha, porque para ela a grande dificuldade dela era caminhar sem
separada de mim, Separada. né? Exatamente. Porque ela era bem apegada, ainda mais por tudo que nós tínhamos passado durante a separação dela com meu pai e tudo mais. Só para eu entender essa parte da separação, então teu pai se separa da tua mãe, de ti, e vai morar em outro lugar, outra cidade. Também. Nós morávamos em Belém. Isso. E aí, alguns meses depois, ele morou em Mosqueiro, depois foi para São Paulo, depois para São Luís, Entendi. Goiânia, foi morando em vários lugares. Perdeu o contato total. Não, Ah, tá. a gente tem uma boa relação, graças Não, a na Deus. época. Na época. Não, também Continuou não. mantendo. Continuou. Ah, tá. Aham. Porque a gente sempre teve uma boa relação, eu e meu pai. Sim, Eu verdade. cresci num ambiente só tu de muito... filho? Só eu de filha do casamento. Tá. Antes dele casar, ele teve uns 30 filhos. 30 não, mas Então eu tu tem tenho uns muito 5 irmãos. Tá lindo. E sigo descobrindo. Ano passado eu descobri mais um. Eita. Jesus. Só Jesus na causa. Mas a gente sempre teve uma boa relação, eu e meu pai. Sim. E aí, então, mesmo com a separação e tudo, a gente continuou tendo uma boa relação, graças a Deus. Ele faz falta para mim até hoje. E fez muita falta durante essa caminhada, né? Sim. Que eu tive que caminhar ministerialmente sozinha, digamos assim, né? Mas sempre com a cobertura da minha mãe e tudo mais. E aí, em 2012, foi que a minha mãe recebeu, né, uma direção de Deus. Aí, como eu estava falando, ela beijou na minha testa e falou: minha filha, eu te libero. Você pode voar, você pode seguir aquilo que Deus tem para sua vida. E aí foi que uma amiga minha da época da escola era líder numa igreja muito grande aqui em Belém e me chamou para ir para lá. E aí eu fui. Fui com ela e tudo mais, mas quando eu era criança me chamavam de beterrabinha. Mamãe que diz. Meus amigos lá na igreja, eles fazem até uma figurinha minha, que é uma beterraba minha cara. Mas por quê? Tu não sabe por quê? Porque ela dizia que eu contaminava todo mundo. Ah, entendi. E aí, nisso, eu comecei a levar muitas pessoas para a célula dessa minha amiga. Gente. E aí, começou todo o ciúme desde aí. Quando eu tinha um líder que ia ser futuro líder. Aí, lá nessa minha antiga igreja, o líder que era levantado era o que levava mais visitante. E aí, como eu acabei me destacando como visitante, aí eu que fui levantada como futura líder. E tu tinha essa vontade De liderar? De liderar? Eu Ou já... não, foi uma coisa natural? Não, eu já liderava célula de adolescentes. Eu era vice-líder, na verdade, né? Não cheguei a liderar sozinha antes desse momento na igreja dos meus pais. Entendi. Sempre muito envolvida, Sempre assim, muito sempre à envolvida. frente de trabalho e tudo mais. Nunca saí desse período, só mesmo no período da depressão e da ansiedade, que foi o período que realmente parei. Mas nunca consegui me imaginar não estando fora disso. Nunca consegui. E aí tu assim. aí te colocaram como líder, foi? Foi, Como foi isso? Aí me levantaram como líder e tudo mais, e foi que começou. Aí foram uma das primeiras perseguições assim que eu tive dentro da igreja, né? O rapaz que ia ser levantado como líder ficou bem chateado porque ele não foi levantado e tudo mais. E aí começou a ter alguns destratamentos lá no meio, só que um dia Deus falou com ele, ele chegou e disse: olha, Yasmin, eu tinha muita raiva de ti, eu tinha muito ciúme de ti, eu quero te pedir perdão por toda a inveja. Eu tinha 17 anos. Foi o meu primeiro episódio com uma pessoa pedindo perdão para mim por conta de inveja. Mas até ano retrasado eu tive episódios assim. Então é algo assim que parece que às vezes até recorrente na minha vida, Sim, sabe? É algo que a gente... Será que é algo que, não sei, né? Quando acontece algo muito recorrente comigo, eu vejo, será que Deus quer me tratar em alguma área específica? Ai, igual Jesus. Me trata de uma vez por todas, então, porque às vezes vem de lados assim que a gente Nem imagina. não imagina, né? Exatamente. Mas, e aí continuei, né? Na igreja e tudo mais, a igreja que a gente estava falando agora há pouco aqui. E aí fui convidada para fazer parte do Ministério de Louvor. Já tocava? Já tocava, toco desde os meus 7 anos de idade, Sim. piano e violoncelo. Aí, por conta disso que eu fui chamada para entrar para o Ministério de Louvor, porque a líder me conhecia desde criança, lembrou, estavam precisando de tecladista na igreja, aí me chamaram, fiz o teste, não só entrei, né? Fiz o teste, Sim. aí fui aprovada e comecei a ministrar louvor lá. Isso com 17 anos. Isso, 17 anos. Já 17 para 18, transicionando já. Sim. Aí comecei a crescer lá também, a ser bem útil
porque eles também queriam fazer uma orquestra, e como eu tocava música clássica. Então, eles Caramba. começaram a investir mesmo em mim. Só que aí isso também começou a trazer alguns ciúmes para outras pessoas que já estavam dentro do Ministério muita de gente com Louvor. ciúme de ti, né, Só também. Jesus na causa. E aí foi que, quando essas coisas começaram a acontecer, aí eu com 17 anos, longe do meu pai, Gente, longe da imagina minha isso, né? mãe, Meu Deus. aí eu comecei a ficar uma pessoa bem oprimida. E tu não tinha nenhuma liderança, assim, que poderia te ajudar? Ou tu conseguia sei lá, te desabafar com alguém, ou conversar com alguém, a tua mãe, Sim, nessa época? a minha mãe era essa pessoa que eu conversava, e tinha alguns pastores, amigos da minha mãe também, de outros ministérios, que sempre me acompanhavam, me acompanham até Sim, que hoje. legal. Hoje nem tanto, né? Porque, graças a Deus, o pastor Érico, a pastora Raquel, Sim. o pastor Wagner, a pastora Flávia, são pessoas assim, muito presentes na minha vida. Ah, o Então, pastor Wagner é incrível. já é o pastor Wagner também. E aí não tem tanta necessidade, né, de outros pastores de fora, mas na época realmente eu tinha assistência, assim, uma rede de apoio, graças a Deus, Que muito boa, né? legal. Por ser filha de pastor, por ter passado pelo que eu passei, meu pai era um pastor conhecido aqui no Pará. Sim, sim. E aí, então, quando aconteceu, né, o rompimento dele, tanto com o ministério, que ele foi excluído do ministério da igreja na época, quanto da gente, né, os pastores abraçaram muito a nossa família e tudo mais, e nos ajudaram. Então, sempre tive esse apoio, mas na época a minha líder de jovens não, de célula, era minha amiga na época, então ela começou a ficar com muito ciúme também. Ela fazia coisa do tipo assim, eu não podia ir segunda-feira para casa de alguma amiga da igreja, que eu tinha que avisar ela. Ah, não, você não pode porque você está fazendo comunhão. E tem que avisar o líder, já que está fazendo comunhão. E eu não tinha esse entendimento, porque era uma amiga, eu não estava fazendo comunhão. Eu estava na casa da Sim, minha amiga, que era da mesma igreja que eu, que morava perto da minha casa. sim. Então aí começou todo o domínio na minha vida. Tu não, óbvio, né? Tu não conseguia perceber essa intenção, né? Não. De domínio, de uma liderança tóxica. Isso, eu não conseguia. E, na verdade, por muito tempo eu não consegui. Então, por isso, eu não só responsabilizo eles, mas eu me responsabilizo também. Porque os sinais estavam escancarados, assim. Mas eu realmente tinha esse perfil, graças a Deus não tenho mais, mas tinha esse perfil de ser dominada, de ser muito manipulada, de ser, assim, muito omissa antigamente, entendeu? Sim, entendi. Mas aí, com tudo que a gente passa, né? A gente vai aprendendo, graças a Deus. E aí foi que no Ministério de Louvor, né? Como eu fazia parte de uma igreja conhecida, iam muitos ministros de louvores lá. E aí uma vez foi um ministro que estava gravando um CD aqui em Belém, ele em parceria com o pessoal lá de BH, da Nívia Soares e tudo mais. E aí ele me queria para fazer o back dele. E aí eu fui lá com os meus líderes, né? E pedi, todos os líderes autorizaram. Eram vários líderes nessa época. Era de louvor, era de jovens, era o de louvor da igreja geral e era o pastorzão. E aí todos liberaram, não, pode ir. Aí eu comecei a ir, grava na rádio, gravamos, faz para político, fomos. E aí comecei a caminhar um pouquinho com eles. Mas teve um evento que foi muito grande, que foi lá no Centenário. Tinha, eu não sei quantos mil jovens tinham lá. Acho que Era uns um 15 evento de mil jovens. Era de jovem estadual. Sim. E aí, nesse dia, eu estava liberada para estar lá. Aí fui, cantei com ele e tudo mais. Então, eu pensei que o meu ministério já ia ter um outro rumo, né? Eu acho que foi aos 18 anos já, isso, 18 para 19. Nova, né? Novinha Extremamente ainda. Aí isso trouxe muito ciúme. Aí foi que começou a ficar mais escancarada a questão do abuso mesmo, da manipulação. Aí o líder chegou para mim e falou assim, olha, o pastor mandou dizer que ministra minha é ministra minha. Ministra minha não ministra fora. Então você não está mais liberada para ministrar fora. Aí eu acredito que por conta do local, né, que foi um local grande, quantidade de pessoas, enfim. E aí eu sempre aprendi a ser submissa à liderança, porque meus pais eram pastores, sempre me ensinaram sobre obediência, obedeci. Mas nisso foi gerando dentro de mim, sim, uma rebeldia, uma revolta, foi gerando, assim, em mim uma chateação, né? Uma raiz da amargura, como diz a Bíblia, né? Foi sendo gerada e desde aí meus olhos começaram a ver a liderança da igreja que eu fazia parte com outro olhar. E aí eu me tornei discípula de uma das pastoras de lá.
E isso me trouxe muitas informações que eu não sabia que acontecia dentro. Era uma igreja muito grande, né? De 5.000 membros. Então, eu comecei a ver líderes prostituindo, líderes roubando a igreja, líderes ficando com amigas minhas, pastores ficando com amigas minhas. Então, comecei a ver essas coisas assim, e ao mesmo tempo eles lá me segurando. Ai, quando eu ia, que eu falei ainda agora, né, que eu estava no acamp da minha mãe, eu vou desde nova para esse acamp. E aí é todo fevereiro e julho. Fevereiro e julho, eu não sei o que é passar o carnaval em Belém. É mesmo. Porque eu sempre vou para lá, são anos. E aí lá eles queriam me prender de ir para a igreja da minha mãe, de ajudar a minha mãe. Então, assim, foi uma coisa assim bem ruim mesmo em relação a me prender dentro da igreja, né? Eu ia para lá de domingo a domingo. Segunda era reunião de líderes, terça era ensaio, quarta culto, quinta célula, sexta eu tinha ensaio da orquestra, sábado culto de jovens e domingo culto de novo. Aí eu tinha algum ensaio domingo de manhã também. Era de domingo a domingo, uma rotina que eu amava, tá? Eu amava, isso que eu tive te muito... perguntar, como é que tu te sentia em relação a isso? Não, eu sempre amei estar envolvida, assim, né? Como eu cresci nesse ambiente, para mim é até difícil não estar nesse ambiente. Mas amava muito. Ao mesmo tempo, o Senhor sempre trazendo refrigério, sempre tendo muitas experiências com Deus, o Senhor sempre falando muito. Então, às vezes, acabava que essas coisas passavam despercebidas, né? Passavam de uma maneira onde eu não sentia tanto. Só que aí a gente vai crescendo, a gente vai vendo as coisas acontecendo e tudo mais, e a gente vai aprendendo que alguma coisa está de errado ali em você. E aí, nesse período, eu comecei a me perder dentro de mim. Eu já não sabia mais o que eu queria, o que eu desqueria, porque eu só sabia fazer o que as pessoas mandavam. Entendi. Tu não tinha vontade própria. Não tinha vontade própria. E aí, mas o que o Senhor sempre usava muito foi a questão ministerial através do louvor. E como eu era filha de pastores, e pastores conhecidos, então eu sempre tive muitos convites para ministrar fora. Sempre, muitos mesmo, assim. Teve um período muito legal, a gente tinha uma banda. Isso eu ia te perguntar agora. Você tinha alguma banda? A gente tinha um ministério de louvor, na verdade, não era uma banda. A gente tinha um preconceito com banda. Sim, A gente tinha um ministério de louvor. E aí foi um ministério que foi até para fora do estado. Nós fomos levados até para fora do estado para ministrar. Nós carregávamos, de fato, algo assim muito poderoso da presença de Deus. Assim, nosso prazer era buscar o Senhor. Então, se a gente ia comer uma pizza em casa, minha casa era conhecida como a casa dos instrumentos, lá na vizinhança, né? Então, tinha muitos instrumentos. A gente começava a comer uma pizza, a gente terminava, todo mundo jogado no chão, adorando. Nossa. Chorando mesmo, pessoas se convertendo e tudo mais. Acontecia, de fato, essas coisas. Que legal, gente. E é o nosso desafio hoje com os jovens. Sim. Fazer eles terem prazer nesse ambiente. Porque eu vivi isso, de fato, assim, tanto na minha adolescência, lá em Bujaru, com os meus pais, quanto na minha juventude aqui em Belém com os meus amigos. Não eram amigos assim que se perdiam na vida sentimental. Todo mundo escolheu esperar no Senhor, todo mundo queria evangelizar, todo mundo queria fazer escola de missão. E eram vários amigos assim. Então, ao mesmo tempo que eu estava passando por isso, tinha todo esse refrigério, todas essas experiências e tudo mais. E aí, esse Ministério de Louvor, nosso prazer era estar fazendo vigília, orando e tudo mais. Então, nós viajamos bastante para vários lugares. Teve um final de semana de julho que a gente teve que alugar uma van para conseguir atender todas as agendas. Rapaz, acredita? Gravar de CD e tudo? Não, CD não. Nós gravamos algumas músicas, sim. Autorais? Autorais. Que legal. Só guardado no celular, digamos assim. E aí isso foi gerando muitos ciúmes nos meus pastores, muitos ciúmes mesmo, nos meus líderes e tal. E eles começaram... E esse pessoal que você saía, era tudo da igreja mesmo? Ou tu montou um grupo de várias igrejas, ou tudo era da igreja que tu frequentava? Nem todos eram de lá, era entendi. eu e a baterista. Mas alguns, tipo, que eram da minha família, que tinha ganhado para Jesus, também caminhavam com a gente, mas não tocavam. Os outros 4 músicos eram de outra igreja da mesma denominação. Tá, entendi. E aí, isso foi gerando muitos ciúmes, muito assim. E aí eu comecei a ficar aprisionada. Não deixavam eu sair nem para ir para a igreja da minha mãe. E eu comecei a errar nesse caso também. Eu pedia para minha mãe fazer o convite
E aí, quando algum pastor dizia, mãe, então a senhora que vai ter que me fazer o convite aqui na igreja para poder me liberarem, porque senão a senhora... Era como se fosse manipular uma liberação, Sim, entendeu? perfeito. Então, isso foi errado também da Uhum. minha parte, como uma pessoa que queria viver o ministério, não caminhei da maneira certa Sim. também, né? Uhum. E aí, com tudo isso, fui começando a ser uma jovem oprimida, aprisionada e tudo mais dentro da igreja. E aí, com toda a liderança daquele jeito que eu falei, né? Com todos aqueles pecados sendo expostos para mim, não para a igreja. Eu sabia porque eu caminhava com a pastora, né? E tudo mais. Aquilo tudo, assim, foi me deixando oprimida. Essa era a palavra. Mas até então, nada tinha acontecido em relação a depressão, ansiedade, nada disso, assim. Graças a Deus, passei muito tempo vivendo Pois isso, é. mas sem sentir, ainda não estava no auge também essa fala do pastor tóxico, do líder tóxico, Sim. entendeu? Na Da verdade, manipulação. sim. Ainda não era algo muito falado. Eu acho que começou a ter talvez um foco maior agora, né? É, Alguns anos aí, dois, de uns né? 2, 3 anos para cá. Nessa época nem existia nada sobre isso. Exatamente, não tinha muito mesmo, não. E aí foi que eu já tinha noção de que um dia eu ia sair de lá. Só que eu não tinha para onde ir. Eu não sabia para onde que eu vou, Senhor. Então, assim, eu não tinha um planejamento de sair da igreja, mas eu já tinha uma noção de que eu não ia ficar ali. Ali não era o meu lugar. Até porque uma vez o meu primeiro líder de louvor lá mesmo, nessa igreja, me chamou, me sentou lá no altar e falou assim, olha isso tudo aqui. Aí fez eu olhar toda a estrutura da igreja, linda, o som, o melhor som daqui de Belém. E ele leu uma palavra para mim que está em um dos evangelhos que fala quando Jesus ajunta assim as suas ovelhas. Ele falou para mim, isso aqui não deixa te iludir. Não se iluda com isso. Isso aqui é só um trampolim. Ele usou essa palavra. Isso é só um trampolim para o que Deus tem para fazer na tua vida. Não deixa de tirar os teus olhos de Jesus. Aí ele falou isso, então isso eu guardei no meu coração. Legal. Eu não entendia por que ele estava me falando aquilo. Mas eu guardei. E aí depois, né, com tudo que foi acontecendo e tudo mais, toda a perseguição que a gente passou lá, eu passava perseguição do tipo assim, a líder se incomodava de eu não ir para a comunhão, mas gostar de estar nas orações. Aí uma vez ela me chamou para um discipulado e falou, olha, eu não entendo porque você não está na comunhão, mas tudo que é oração que a gente chama, você tá. E eu fico, gente, isso é um problema? Só que a gente tinha essa dificuldade, Sim. porque nós éramos do Jurunas, a nossa igreja era longe, Sim. e eu não tinha carro nessa época. Sim. E aí, como que eu ia levar minha galera? Aham. A gente tinha que alugar van para poder ir Sim, para a igreja, né, e perfeito. tudo mais. Então a gente não tinha realmente essa facilidade de Essa sair do culto, praticidade. isso, de sair do culto e ir para a comunhão. Ou a gente ia numa comunhão paralela, que era tipo assim, num outro dia, né, não no dia do culto, ou a gente não ia, porque Sim. era ônibus, era táxi, não tinha Uber nessa não época tinha, pra gente não rachar o Uber. Táxi aqui em Belém é super caro. Então, aí eles não entendiam esse tipo de coisa. Então, eram pequenas coisas que também soavam como perseguição em relação a gente. Os nossos relatórios, tinha que dar relatório todo o culto. Quantos membros, quantos convidados tinham, quantos faltosos tinham. Era como se fosse uma competição, às vezes, até dos líderes nos grupos de célula. Aham. E aí, os nossos relatórios sempre mais de 50 pessoas, sempre assim, muitas pessoas, muitos convidados. Agora a gente não era bom de batismo, porque o nosso trabalho era mais com resgate. Sim. Então as pessoas, a gente não batizava muito, era 1, 2. E esse era o tipo de coisa que era cobrado. Ah, porque não teve batismo, mas teve reconciliação. Não teve batismo, mas teve reconciliação. Então, todas essas coisas foram juntando e foi me dando uma noção de que ali não era o meu lugar. E aí foi que lá eles pegaram um líder dessa igreja e abriram no Jurunas uma outra igreja, uma extensão da igreja que eu era. Sim, perfeito. Aí a gente viu uma possibilidade, né, de começar um novo tempo, de ir para uma igreja nova, pequena, começar a ajudar lá. E era perto de toda a nossa galera. Sim. Eram várias células E tu morava ali também, né? morava ali, exatamente. Era tipo assim, 2 minutos da minha casa. Eu andava de moto na época. Foi nesse período que eu conheci o Vitor. Ah, Que o Vitor morava na frente da minha igreja. olha só. E aí foi que nós oramos, né? Passamos um tempo orando, perguntamos quem quer ir, quem quer ficar. E todo mundo queria ir para essa igreja, porque todo mundo já estava ciente do que estava Sim. acontecendo.
E aí, o pastor, que era o pastor master da igreja, liberou, ele disse assim, olha, quem não namora comigo, não namora. Ele foi essa resposta que ele deu, nunca vai casar. Então, se vocês não estão enamorados de mim, então eu vou liberar vocês. Ele literalmente usou essa expressão. Sim. E aí nós fomos para lá. O pastor dessa igreja nos recebeu muito bem. Ele disse que estava orando por nós durante um mês já. Olha. 5 horas da manhã, pedindo ao Senhor para que a gente fosse para lá, porque ele não tinha ministério de jovens, de louvor, nada disso. E aí nós fomos, e foi um tempo assim que eu falei, meu Deus, e agora? Vou ganhar os Jurunas para Jesus. Vamos Já fazer tinha esse muitas coração, né? ações. Vamos fazer evangelismo e tudo mais. E aí começou assim, né? Foi uma bênção, graças a Deus. Mas aí, como eu estava falando depois, né? O pastor começou a entregar cultos na nossa mão para a gente cuidar, né? Ele cuidava do de domingo, a gente cuidava do culto de quarta-feira. Uhum. E aí começaram a acontecer muitas conversões, muitas curas, muitas... Na quarta-feira. Na quarta-feira. Lá que era... Tu já estava pregando? Já Já tinha se pregava. tornado pastora? Já tinha me tornado Gente, pastora. Ela era pastora. Ah, que eu esqueço de contar essa Carteirinha parte. e tudo. De carteirinha e tudo, Teologia, exatamente. escola de teologia e tudo. Foi, nesse período eu já tinha feito escola de... Opa, já ia falar. Nesse período eu já tinha feito estudo teológico, já tinha me formado a obreira credenciada, que é quando a gente se torna pastor lá. E aí eu já estava pregando, cuidando de culto e tudo mais. Caramba. Quando o pastor viajava, era a gente que cuidava, enfim, da igreja como um todo. Né? Exatamente. Só que aí numa dessas viagens do pastor, ele conheceu um projeto, que eu não posso falar o nome também, porque é muito conhecido internacionalmente. E lá ele aprendeu algumas coisas sobre regressão da alma, sobre libertação, sobre alma, assim, num todo. E aí, quando ele voltou muito enciumado com tudo que estava acontecendo na igreja, porque ele ouviu os relatos, né, das libertações, sim, das curas, salvação. isso, exatamente. E aí ele começou com um negócio de tenho que afirmar que eu sou o pastor dessa igreja, tenho que afirmar que eu sou o pastor dessa igreja, eu sou o pastor. Quando ele começou a afirmar isso, a gente começou a entender que alguma coisa tinha acontecido, né? E aí, nesse período, eu fui visitar meu pai em São Luís do Maranhão, que ele estava morando lá. Nessa época, passei 20 dias lá. E aí, quando eu voltei, tudo tinha mudado. Ele decidiu me usar como um experimento do que ele tinha aprendido lá, nesse local que ele viajou. E ele olhou para minha mãe em uma das reuniões e falou assim, o nosso objetivo, aí ele usou a mão, é rasgar a alma delas. Que não era só eu, né? Envolvia outras pessoas também. Entendi. E ele aprendeu esse método de rasgar a alma lá. Porque, para ele, rasgar a minha alma naquele momento era receber o sacrifício de Cristo e ser transformada a partir desse método. Só que aí o que era? Era conhecer a minha família, tudo que a minha família tinha passado, para saber quem eu era hoje, e que tudo que eu era hoje tinha a ver com a minha família do passado. Sim. E aí agora eu vou abrir um pouco, né, do meu testemunho muito pessoal. Sim. A minha mãe, ela era uma pessoa muito humilde e ela sempre foi missionária. Então ela se veste assim, ela tem cabelo curtinho, se veste como uma missionária. Tu vai ver, ela não tem muito luxo, é uma pessoa muito simples. O meu pai sempre teve problema com dinheiro. O dinheiro sempre deixou ele encantado. Então, uma hora a gente tinha muito dinheiro, outra hora a gente tinha pouco dinheiro. E quando a gente tinha muito dinheiro, ele queria esbanjar por aí. E foi o que levou ele a separar da minha mãe, que foi adultério, né? E aí, por conta disso, o meu antigo pastor, ele falou que a minha mãe, ela tinha problemas sexuais, chamou minha mãe de sapatão mesmo, por conta do cabelo dela, da maneira que ela se veste, e disse que eu jamais ia ter uma família. E que o meu pai, por ter abandonado o ministério, por ter abandonado a minha família, por ter problema com finanças, eu jamais ia ser bem profissionalmente, eu jamais ia ser bem ministerialmente e também nunca ia conseguir construir uma família. Nisso que ele fala para mim, ele era meu pastor. Com certeza. Eu recebi. Foi aí que começou tudo na minha vida em relação à ansiedade e depressão. Porque era uma voz de autoridade na minha vida. Então, eu tomei aquilo como uma verdade. Eu saí da casa dele com a alma literalmente rasgada nesse dia.
Eu cheguei em casa, minha mãe tentava falar comigo, eu dizia pra ela... Eu não conseguia falar nada, na verdade. Eu fiquei no sofá, assim, por volta de 1 hora, assim, parada, pensando Meu e Deus. sem conseguir dizer um ai. E tinha um pastor amigo nosso lá, em casa, e ele começou a orar e ele queria tentar entender o que estava acontecendo comigo. E eu confesso que eu saí dali, eu tinha moto, como eu falei na época, saí dali da casa do meu pastor com vontade de passar na frente de um ônibus e o ônibus me levar. Porque ele tirou todas as minhas esperanças dali. Quebrou contigo, né? Foi. Ele tirou todas as minhas esperanças. Como que eu vou ser alguém na vida, viver alguma coisa de Deus, se tudo isso, eu carrego tudo isso na minha família e eu tenho que redimir tudo isso? Porque era isso que essa teoria lá que ele acredita, até hoje, falava, né? Se a sua família viveu isso, isso e isso, você tem que redimir tudo isso para que você não viva hoje. Como seu pai adulterou, você vai ser adúltera. Como seu pai não tem boa relação com finança, você também não vai ter. Como seu pai abandonou o ministério, você nunca vai romper ministerialmente. E aí ele voltou dessa viagem fazendo de mim o primeiro experimento dele. E aí não deu muito certo, né? Porque não foi só eu, outras pessoas da igreja também Passaram pela mesma... passaram. Foi um período assim que a igreja inteira não, né? Mas boa parte da liderança passou por um período de depressão mesmo, de ansiedade. Pessoas que quase abandonaram famílias, porque se viram desesperançosos. E eu fui tão ruim na minha família, que como que eu vou reconstruir a minha família hoje? E aí, pessoas que, assim, ficaram a ponto de ficar loucos mesmo, com todas essas informações que trouxeram, assim... E aí... Muita gente saiu da igreja na época, muita gente desviou e até hoje não voltou. Muita gente foram para outras igrejas. No meu caso, eu não saí da igreja. O que aconteceu foi que numa dessas reuniões que teve, né, a minha mãe chegou e falou: olha, eu quero agradecer vocês por todo o tempo que vocês estão aqui com a Yasmin, que vocês foram família, que vocês cuidaram dela, mas essa responsabilidade é minha. E nesse momento eu estou tomando a minha filha para mim. E eu tô pedindo para você abençoar ela, que ela não vai mais fazer parte dessa igreja. Eu vou levar minha filha para minha igreja. Entendi. E aí, nesse período, eu já tava com pânico também. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Porque nesse mesmo período, morava uma moça comigo, que na época ela era minha amiga. E essa moça, ela tinha um espírito de Jezabel absurdo, assim. Ela manipulava a igreja inteira. Esse pastor tomou essa atitude porque essa moça pressionava tanto a esposa dele, que uma vez ele chegou na sua casa e encontrou a esposa dele tomando vários remédios para tentar se matar. A responsabilidade de tudo isso se deu a partir de uma conversa com essa moça que morava lá em casa. Sim. E aí essa moça, ela conseguia manipular o pastor, a pastora, os outros pastores, os liderados, Morava todos. contigo. Ela morava na minha casa, porque ela era de outra cidade. E aí, como minha mãe não morava comigo, a minha casa tinha 3 andares, então eu dei um andar para ela morar e vir estudar aqui em Belém, que ela pediu, né? Era normal isso naquela época, na minha idade. As amigas que eu tinha lá em Bujaru, que era a igreja que a minha mãe era pastora, pedia abrigo aqui. Então, eu abriguei umas 3 amigas na minha casa, já que eu morava só, para poder estudar. Estudaram, se formaram. Algumas moram em Belém, outras moram em Bujaru, enfim. E aí, essa moça, ela também usou de manipulação na minha vida. Então, quando ela não gostava de uma amizade que eu tinha, seja cristão ou não, ela chegava para meus pastores, e aí os meus pastores diziam: olha, você tem que bloquear. Se ela achava que algum rapaz estava interessado em mim, esse rapaz não era de Deus, chegava para meus pastores, aí os meus pastores chegavam e diziam: olha, você tem que bloquear. Então, a manipulação na minha vida era nesse nível, de não falar com pessoas, de bloquear pessoas, exatamente. De não fazer atividades, às vezes, até com a minha família ela se incomodava, de coisas com a minha mãe, assim, acho muito estranho tua relação com a tua mãe, e tentar minar as pessoas contra a minha mãe, sendo que a minha mãe, assim, sempre foi um instrumento poderoso de Deus na minha vida. E aí foi que minha mãe me levou para ela, né, para Bujaru. Só que aí nisso eu já estava afundada em depressão, ansiedade. A minha mãe me perguntava: o que você quer da sua vida? Eu não sabia dizer, porque como que eu vou querer alguma coisa da minha vida se minha vida não vai dar certo? Perfeito. Se eu não vou conseguir viver os sonhos de Deus? Se a minha família está destruída, eu não tenho como redimir. Como?
E isso ficava vagando a minha mente, tendo crises atrás de crise, adoeci muito. Emagreci 10 quilos nessa época. O pastor Wagner, ele não me acompanhava, mas ele me conheceu sem ansiedade e depressão e me conheceu com. Então, quando eu cheguei na IBNB, quando eu cheguei na IBNB, ele nem me reconheceu. Ele teve que pedir para a pastora Flávia e perguntar se meu nome era Yasmin, para saber se de fato era a moça que ele tinha conhecido atrás. Sim. Como eu falei, eu recebia muito convite para cantar. E aí eu cantei com um rapaz que ele estava tocando na época. Aí foi nesse período que a gente se conheceu. E aí, mas foi só um contato, assim, e aí depois passaram-se anos. E aí quando eu cheguei na IBNB que o pastor Wagner me reconheceu. Então... Meu Deus, então a tua mãe, ela entendeu o que estava acontecendo, provavelmente, né? Sim. E te tira desse lugar de toxicidade, de abuso, e te recoloca em alguma outra igreja, ou você passa a andar com ela? Como é que foi esse processo? Eu fui congregar com a minha mãe. Em Bujaru. Lá em Bujaru, isso. Tu saiu de Belém? Saí de Belém, deixei minha casa, aluguei minha casa aqui em Belém. E aí tive que passar um tempo lá com ela. E aí foi que ela já... Quanto tempo a gente ficou? Mais de um ano? Isso foi em julho? Não chegou a ser um ano. Alguns meses. Foram alguns meses, assim, uns 5 meses. Por que eu tive que voltar? Porque eu estava tendo muitas crises de ansiedade e ela não conseguia mais lidar. E eu falei, mãe, então a senhora vai ter que abrir mão da sua religiosidade e me levar para fazer terapia. Tratamento. Né? Porque ela não aceitava, né? Tipo, sim, antiga, né? E tudo mais, aquele preconceito aquela falta de conhecimento. Isso, que alguns cristãos têm em relação à terapia. E foi que ela teve que ceder e me trouxe para Belém numa das minhas piores crises, assim, que ela achava que eu realmente ia partir para a glória. E aí foi que ela me levou. E aí na terapia foi que eu comecei a desconstruir algumas coisas que esse meu antigo pastor tinha falado. Na verdade, para mim, a terapia serviu para um dia específico, que foi uma pergunta específica que a minha terapeuta falou naquela época. Ela falou assim, por que você insiste em acreditar nas palavras desse homem? Caramba. Aí eu fiquei assim, foi uma virada de chave na minha vida. Uma pergunta. Uma pergunta. Eu já tinha chorado, já tinha tido várias crises com ela, já tinha tido várias sessões, né, de terapia e tudo mais, mas nenhuma delas teve tanto efeito quanto a que ela fez essa pergunta. Meu Deus. E aí ficou um silêncio na sala, né? E aí depois ela perguntou assim, por que você não acredita no que a sua família diz, que te conhece desde criança? Nos que os seus amigos dizem que te conhece desde muito tempo. Esse homem você conhece há 2 anos. Foi um período de 2 anos, né? Isso. Aí aquilo ali começou a mudar a minha vida. Eu comecei, realmente, isso está me afundando. Porque era gatilho para mim, tudo que envolvia o que ele falou, as coisas que ele falava para mim, tudo, todas as acusações com base na história da minha família que ele tinha colocado sobre mim, foi o que começou a me levar para esse lugar. E o engraçado é que Deus, assim, engraçado não, o perfeito é que Deus é tão perfeito. Quando eu cheguei na IBNB, a administração do pastor Eric foi literalmente essa na minha vida. Ele tirou o microfone e falou assim, todas as mentiras estabelecidas pelo diabo na sua vida estão sendo quebradas pelas verdades de Deus. Ele falou especificamente pra ti. Pra mim. É como se ele tivesse tido, sei lá, um entendimento de Deus ali, do Espírito Santo, para falar especificamente sobre isso. Especificamente pra mim. Ele não conhecia a minha história, ele não me conhecia, ele não sabia do que tinha me levado aí pra IBNB naquele dia. E aí, quando ele ministrou, a primeira vez que ele ministrou na minha vida, ele falou isso. Meu Deus. Ele literalmente me chamou do meu lugar. Ele falou, Yasmin, vem aqui. Vou contar essa história. Nesse dia, era o 4º domingo que eu estava indo na IBNB. Como eu estava com ansiedade e depressão, eu fiz a seguinte oração para Deus. Eu falei, Senhor, eu não consigo te ouvir, porque hoje, quando eu começo a orar, eu só choro, porque eu tenho crises. Era assim a minha vida. Eu começava a orar, eu tinha crise de ansiedade, então eu evitava até de orar, porque se caísse uma lágrima, eu já tinha crises. E aí eu falei para Deus, eu não consigo entender sua voz, e eu quero ficar nessa igreja. Se o Senhor quiser que eu fique aqui, se for da tua vontade, me dê um sinal que eu não tenha dúvidas de que é o Senhor aqui. Aí eu fechei a boca, estava tocando aquela canção, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés, deixa queimar. E aí eu lá jogada num cantinho, né? Aquele jeito que o pastor Eric termina culto. E aí eu fechei, parei de orar. O pastor Eric falou assim, liguem as luzes. Yasmin, vem aqui.
E aí eu fiquei até assim meio em dúvida, será que sou eu? Olhei, eu era a única Yasmin do local, né? Na época a gente ainda não tinha tantos membros como a gente tem Era hoje. já no Antônio Barreto? Não, na José Malcher. José Malcher. Eu acho que não tinha nem 100 membros nessa época, né? Não pode perguntar pro pastor Wagner. Ele não responde. Ele não vai querer me Pastor, responder. eu vou colocar o microfone aí pra ti, tu vai ver. E aí, eu acho que não tinha nem 100 membros nessa época. E aí foi que eu fui lá até o pastor Eric. E aí quando eu fui, ele só me chamou, ele não falou no microfone para todo mundo ouvir, ele tirou o microfone e falou perto de mim assim, ó, todas as mentiras que foram estabelecidas pelo diabo estão sendo quebradas hoje pelas verdades de Cristo. E assim, foi incrível, foi uma cura na alma, uma libertação momento, de toda aquela mentira. Aí foi que eu entrei num processo Sim. de saída, né? Foi difícil ainda. Foram anos. Mas assim, tu me falou no início, né? Ah, Yasmin, eu queria saber como que tu voltou. Como que você não desistiu. Eu vejo que o diabo ele tinha um plano. Começou no meu pai, que era pastor. De fazer eu me perder as esperanças com a igreja e com homens de Deus. Aí, mas não conseguiu ali. Fui para uma igreja onde o pastor principal adulterou. Na época que eu cheguei também. Tava um escândalo aqui em Belém porque ele tinha adulterado. E ele era muito conhecido. E aí, não conseguiu. Foi para os meus líderes. Aí começou toda a questão da manipulação, da pressão, do abuso espiritual e tudo mais. Mas não conseguiu. Fui para o meu líder, o último, né? Que foi aquele que quis rasgar minha alma, exatamente. E eu via ele como um pai, assim mesmo. E aí foi assim um planejamento até chegar, né? Nesse meu último pastor. E aí, quando a minha mãe me tomou para ela, eu não quis sair da igreja em nenhum momento. Eu comecei a usar estratégias dela. Ela falou, minha filha, quando tu estiver triste, ouve Corinho de Fogo, tu vai ficar feliz. Então, eu comecei a ouvir músicas pentecostais, embora eu não goste. Mas eram aquelas músicas que me deixavam animadas, né? Então, eu continuei indo para a igreja dela e tudo mais. Mas o tempo todo, o Senhor levando os meus olhos para Ele. Se eu for falar para alguém aqui, como que faz para eu voltar para a igreja, mesmo estando decepcionada? Olhe para a Bíblia. Olhe para o que a palavra de Deus fala sobre a igreja. Esses homens que falharam, seja o meu pai, seja o seu pai, seja o seu pastor, seja o seu líder, seja o que for para você, esses homens que falharam, eles são falhos e vão continuar falhando. Mas o que a Bíblia nos apresenta sobre a sua igreja e sobre o seu senhorio na sua igreja é perfeito. Então, isso é o que faz a gente se apegar e não sair da igreja por conta de falhas humanas. A minha primeira experiência foi com meu pai. Se eu abandonar ali com meu pai, em outros lugares eu jamais iria conseguir passar por cima das falhas, né? Mas Deus é bom, que numa missão que eu fui, mesmo ainda com ansiedade, depressão, fui para o Piauí, numa missão lá, com Impacto no Sertão. Engraçado, Yasmin, que tu, apesar de... Porque assim, meu Deus, assim, são coisas que talvez pessoas tinham desistido já no primeiro momento. Então, o que acontece? Eu fiquei, de fato, eu não conhecia nada da tua história. Um pouquinho, soube que tinha depressão. Quando começou a contar aí, de fato, meu Deus, como é que ela aguentou tudo isso? Porque assim, não é... Tu poderia ter largado tudo. Mesmo tu sofrendo, depressiva, ansiedade, síndrome do pânico, crises e tal, tu ainda te mantivestes, né? Ali indo, participando, ouvindo. E é como, eu não sei, o que te fez, tipo, não, desisto disso aqui, tudo é uma mentira, isso aqui tudo é um teatro. O que te... Foi a tua mãe? O que foi, assim? Porque a maioria das pessoas já tinham desistido há muito tempo. E o que a gente mais vê é isso, né? Sim. O Vitor, meu marido, ele não é muito das experiências, né? Ele é mais pro lado assim, ele é mais reformado. Eu sou uma carismática, reformada e tal. Ele é, realmente. E aí, eu tenho esse lado, assim, do incentivo da experiência. Quando eu tinha esses 17 anos que eu entrei nessa igreja, eu tive uma queda. Com meus 16 anos, eu decidi que eu ia esperar no Senhor, que eu não ia me relacionar com ninguém. E aí, com 17, eu acabei ficando com uma pessoa. Nisso, eu fiquei muito decepcionada comigo mesma. Foi só questão de beijo, tá? Mas, assim, já foi assim, que eu tava naquela vibe do escolher esperar e tudo mais. E aí,
quando eu tive essa queda, né, que eu fui orar ao Senhor depois e confessar o meu pecado e tudo mais, eu não estava sentindo Deus. Aquela experiência para mim foi como se eu tivesse perdido a presença de Deus e o pecado tivesse me invadido. Então eu fui pro meu banheiro e eu falei: Senhor, se o que tu tens comigo é real, me traz de volta para ti. Me faça sentir o teu amor e a tua presença e me faça saber que o Senhor me ama. E aí, naquele dia, Deus me deu uma música falando exatamente sobre o amor dele, que eu era templo dele, que eu era filha dele. E aí, no meu banheiro lá, sentindo o amor de Deus e tudo mais. Então, naquele dia, eu soube que o que o Senhor tinha comigo era real. E aí eu entrei num processo de disciplina, né, com os meus pastores que eu falei que eram amigos, que tinham abraçado a minha família e tudo mais, confessei para eles, eu acabei ficando com um rapaz na igreja e tal. E aí foi que aquela experiência ali, ela me fez saber que o que Deus tinha comigo era muito verdadeiro. Mas com 15 anos, eu tive também um grande encontro com o Senhor numa conferência aqui. E aí, a partir daí, a minha vida com Deus mudou. Eu sempre fui cristã, né? Mas com 15 anos, o Senhor me deu dias, assim, de vislumbre da glória dele, que era incrível. Eu gostava de assistir Malhação. E aí, Malhação terminava 6 horas, 6h30. Terminava a Malhação, eu ia para o meu quarto, era a minha rotina de todos os dias. Ia para o meu quarto, fazia meia hora do meu ensaio de balé com louvores, que eu tinha uma barra no meu quarto, então eu ficava fazendo meus exercícios de bailarina, que eu era na época. E aí terminava, eu ia ter meu tempo com Deus. E aí só terminava depois da novela das 9 ou das 10, não lembro, era da última novela da Globo. Então, assim, meus pais só podiam entrar no quarto nessa época, eles ainda não tinham separado, depois de umas 10 horas da noite. Então, eu ficava de 6h30 até 10 horas com Jesus. E era o tempo todo chorando, lendo a Bíblia, chorando e lendo a Bíblia, chorando. Eu fico, meu Deus, o que tanto que eu via nessa época, que eu chorava, Senhor. O que tanto que o Senhor me falava, que eu passava, assim, por volta de 6 horas com Deus, assim, e só porque tinha que dormir mesmo. Então, essas experiências me fizeram que, nesse momento difícil de sequidão, nesse momento de muita dúvida, nesse momento de muitos questionamentos, eu realmente permanecer. E a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a ter insônia, que foi esse processo de entrar, né, na depressão, na ansiedade, começou tudo numa insônia, palpitação no coração, começava aquela falta de ar, eu pegava a Bíblia e ia ler Salmos. E aí Salmos vinha como um refrigério para minha alma. Então, quando eu via a palavra de Deus fazendo efeito, eu entendia que aquilo aí era diferente. Que não era o que o álcool poderia fazer na minha vida, não era o que drogas poderiam fazer, não era o que relacionamentos poderiam fazer, uma saída poderia fazer, não. O que a Bíblia poderia causar na minha vida, eu nem precisava experimentar dessas outras coisas para saber que não iria ter o mesmo efeito. Então, nesse período que tu me perguntou, né, como que eu fiz para não sair? Não foi eu que fiz, foi o Senhor. De tudo, né? Foi o Senhor mesmo, que lá atrás me deu experiências e palavras que nesse momento me sustentaram. Exatamente. Minha mãe, ela só orava, ela não sabia o que fazer. Ela estava comigo e só orava. Ela nunca tinha lidado, né, com alguém tendo crises de ansiedade, de vontades suicidas e tudo mais. Para ela era muito difícil quando ela teve que me deixar em Belém, morando com a minha tia, porque eu não tinha condições de morar só, justamente por conta de todo o meu quadro emocional, né? E aí ela tinha que ir aos finais de semana para cuidar da igreja dela. E ela disse para ela que todas as vezes o Senhor tinha que afirmar, ela dizia para mim, todas as vezes Deus tinha que afirmar para ela que se ele não cuidasse de mim, ela não teria como cuidar, que ela tinha que confiar no cuidado dele. É igual aquele versículo lá de Salmos que fala, né, se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Exatamente. E era como se fosse isso. Então ela dizia que ela ia chorando muito para Bujaru, para poder confiar no Senhor e me deixar ali sob os cuidados dele. E essa cura acontece a partir dessa experiência que tu tiveste, tanto na terapia, né? Aquela pergunta específica, e quando você chega na IBNB. Aí lá você é cuidada. Isso. São pessoas de Deus, né? Isso. Como que se iniciou? Como eu estava falando, eu fui para essa missão lá no sertão. Sim. E lá, Deus fez algo. Eu orava para o Senhor, como é que eu vou evangelizar se eu estou vazia de Ti?
mas todas as pessoas que eu evangelizei aceitaram Jesus. Minha primeira experiência foi com uma família no mercadinho, eles eram 4, e os 4 entregaram a vida para Jesus. Aí eu falei, o senhor tá de brincadeira comigo, porque até então eu tinha o pensamento daquele pastor na minha vida, então eu merecia a punição. Sim. Eu merecia redimir a minha família, por conta de tudo que a minha família tinha feito. E aí foi que, no último dia, eu conheci uma amiga lá, Carol, te amo, amiga. Ela é de Juiz de Fora, e a gente se conheceu lá nessa missão. E ela falou assim, olha, meu namorado teve uma visão que eu orava por ti, deixa eu orar por ti? Aí eu, tá, pode orar, no último dia. E ela começou a orar por mim. Foi a primeira vez que eu chorei sem ter crise de ansiedade. Foi nesse dia. E ela, depois, né, depois que me afundei na ansiedade, foi a primeira vez que eu consegui chorar, tranquila. Sim. E ela ela fez a seguinte oração, que o Senhor te dê paz espirituais, que você encontre a sua igreja, que você encontre um lugar onde você tenha, de fato, pastores. E aí eu recebi aquilo, né? E lá nessa missão, no Piauí, então, a gente ouviu muito falar da Igreja Angelim, do Fred Arraes. Todos os missionários queriam ir na igreja do Fred Arraes. Mas acabou que eu não consegui ir. Nesse período eu estava indo numa igreja batista aqui em Belém. E eu já estava 5 meses, eu não conseguia criar vínculos com eles. Todo domingo que perguntavam, tem visitante? Eu me levantava para ver se algum líder vinha em mim. Para me chamar para ir para a célula deles, para me chamar para ir para o culto de jovens. Será que ninguém me enxerga aqui? Era tipo isso, mas eu tinha um plano, né? E aí, quando o Vitor foi para essa missão, só que a gente ficava em lugares separados, né? Tinha o dormitório feminino e o dormitório masculino. Quando a gente voltou, uma vez voltando dessa igreja, nós passamos em frente à IBNB. Aí tava lá, Aliança Global Angelim. Aí eu, olha, amor, tem um Angelim aqui, vamos lá visitar a igreja do Fred Arraes e tal. Aí ele, vamos, a gente combinou de visitar no próximo domingo. E aí chegou o próximo domingo, eu lembro que eu tenho uma foto desse dia, eu fazendo chapinha no meu cabelo, falando, Senhor, eu quero ter pastores, me faz achar o meu lugar. Eu fiz essa seguinte oração, falei, eu quero alguém para me cobrar o dia que eu não for para a igreja. Não sei para que eu vou fazer essa oração, eu tô brincando. Agora... Mas eu queria prestar contas, sabe? Eu queria alguém para me corrigir, para dizer que eu estava errada. Eu fiz essa oração. Porque isso é pastoreio também, né? Perfeito. E aí nos arrumamos e fomos para lá, para a IBNB. Nesse dia choveu tanto que os únicos visitantes era eu e o Vitor. E aí o pastor terminou a palavra, né, e tal, a gente já estava totalmente movido, assim, pelo que tinha sido pregado. E o pastor falou assim, existem pessoas aqui que estão em cavernas, pessoas aqui que não querem sair e ver as estrelas. E essas pessoas, talvez pelos seus títulos, pelos seus cargos, ele começou a descrever minha vida, que eu era cheia de cargo, né, e tudo mais, e eu estava encavernada numa depressão, e eu não conseguia mais contemplar a Deus. E aí foi que o pastor, quando eu olhei, o Vitor já estava jogado para um lado, eu já estava para o outro, e o pastor ministrando lá, todo mundo lá na frente, a gente com vergonha, era a nossa primeira vez na igreja, a gente estava na última cadeira da última fileira. E aí ali nós já fomos cativados, né? Aí foi que na IBNB, 4 domingos depois eu tive essa experiência, e Deus me confirmou que era para eu ficar lá. Aí eu falei pro pastor que eu gostaria de ficar lá, e ele falou, amém, minha filha, nós estamos aqui para potencializar você. Ele usou essa palavra, mas ele não sabia de tudo que eu já tinha vivido e tudo mais. Ele só falou, eu acho que ele viu algo de Deus e já sabia que tinha algum ministério ali. E aí comecei a ser cuidada pelo pastor Wagner, pela pastora Flávia. Era sempre um desafio ir, porque era muito difícil sair de casa por conta da ansiedade, da depressão. E tu ainda não era casada com o Vitor? Não, ainda não. Isso foi em 2019. Mas, assim, desde que eu cheguei na IBNB, tudo começou a acontecer na minha vida. Eu ganhei um carro, comecei o meu primeiro estágio, aí fui contratada para ser de carteira assinada. Aí o Vitor me pediu em namoro. Olha, então, assim, as coisas começaram a romper mesmo na minha vida. De fato, né? Como se fosse um momento de rompimento, Foi, né? a IBNB veio assim com novidade mesmo. Aí foi que, uma vez numa palavra, o pastor Eric falou aquele versículo que está lá em Salmos 119, versículo 16, que fala dos dias em que Deus escreveu para nós, né? Os nossos dias e tudo mais. E aí, aquilo ali foi um insight para mim. Eu falei, não é possível que Deus tenha escrito que eu ia viver o resto da minha vida nesse poço. Nessa afundada, nessa angústia, nessa vontade de morrer, nesse desânimo. E a partir dali eu me levantei orando. Eu falei, Senhor, eu quero viver os dias que o Senhor determinou para minha vida. E todos os dias eu orava isso. Os dias em que o Senhor determinou para minha vida. Os dias que o Senhor escreveu. Eu acredito na predestinação,
Não na predestinação de que, agora tu vai tomar esse Aham. banho, tu vai comer Aham. essa comida, não nessa. Mas eu acredito que eu fui predestinada, assim, Sim. ao Senhor. Uhum. E aí, então, eu sabia que Deus tinha planos para minha vida. E aí, quando o pastor liberou essa palavra, e eu tomei para mim, comecei a orar em cima disso, foi o meu período de exercício para sair desse lugar. Fui Sim. eu e o Senhor e os meus pastores cuidando de mim, liberando. Eu Meu Deus. tinha muito problema com erro. Aí imagina um pastor chegar e dizer assim para mim: eu autorizo você a errar. O pastor Eric foi usado nesse nível de orar por mim e dizer: minha filha, você pode errar. Senhor, que ela saiba lidar com os erros, porque eu não suportava errar. E aí isso também me afundava na depressão. Sim. E aí, então, assim, os pastores foram essenciais. Até a bênção apostólica no final do culto, do domingo, era um negócio que eu me apegava. Né? Que ele falava, né? Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Filho e do Espírito Santo seja com você nessa semana, em nome de Jesus, amém. E na nossa igreja a gente fala, eu recebo. Eu literalmente recebia com todo o meu coração para conseguir enfrentar a minha semana. Meu Deus, muito forte. E Yasmin, pra gente se encaminhando pro fim, a tua história é muito incrível, muito incrível. Eu não imaginava nada, assim, de que tudo que aconteceu. Eu fico imaginando eu passando por isso, né? Eu passei por coisas, tive problemas ligados com depressão, ansiedade, liderança, mas nada igual. Mas assim, como eu queria que tu pudesse falar aqui para as pessoas como identificar um líder abusador e, ao identificar, o que a pessoa precisa fazer. Entendi. Como que a gente identifica? Essa é uma pergunta difícil para mim, olha. Mas, primeiramente, você tem que conhecer como Jesus lidera. Sabe? Primeiramente, você tem que conhecer a palavra, porque você só vai conhecer como Jesus lidera se você conhecer a palavra. E o que a palavra nos ensina sobre liderança. O que a palavra nos fala sobre o que é a igreja, sobre viver na comunidade, sobre viver entre irmãos. E a partir disso, você começa a entender aquilo que sai da palavra de Deus. Quando você começa a ver que um líder está passando dos limites da palavra de Deus, que é a nossa via de regra, aí os seus olhos já devem começar a ficar mais antenados, né? A gente deve começar a observar de uma maneira diferente. E a partir disso, dependendo do líder que fosse, for um líder de célula, digamos, levar para o pastor presidente isso, levar para os líderes responsáveis, né, essa situação e sempre em oração. Sempre em oração, porque tanto eu quanto você estamos sujeitos a ser esses líderes também. Então, reconhecer que se essa pessoa está nesse lugar, você também está sujeito a estar nesse lugar. O que nos faz não estar nesse lugar é o temor a Deus e a graça do Senhor na nossa vida. Sim. Então, para identificar, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa saber como Jesus lidera, como que a Bíblia nos ensina sobre como liderar. E, a partir desse momento, buscar viver isso. Né? E entender também que nós não estamos em posição de acusar. Nós estamos em posição de irmãos. Então, se um irmão meu está sendo abusador, eu tenho que fazer o que a Bíblia me ensina a fazer para que esse meu irmão também saia desse lugar. Né? Eu não estou numa posição melhor do que o meu irmão porque eu não estou na posição de abusador. Porque em algum momento, se eu não vigiar o meu coração, eu posso estar nesse mesmo lugar. Entendeu? Então, entender que nós somos cristãos, vivemos numa comunidade, e são irmãos, família, igreja, e que nós temos que amar uns aos outros, ser movidos em oração e direcionados pela palavra, para poder identificar e lidar. É dessa maneira. Não é a internet que vai dizer para a gente, não são as vozes que estão se levantando, falando contra pastores e tudo mais. Ontem mesmo, nós estávamos no estudo Pentateuco, e aí nós vimos quem foi Nimrod. Nimrod, né, que é conhecido como rebelde, aquele que quis criar uma rebelião para criar a Torre de Babel e tudo mais. Então, existem vozes que estão se levantando como Nimrods hoje em dia para se levantar contra autoridades do Senhor. E, ao mesmo tempo que existem outros que estão se fundindo com ideias de uma empatia falsa, de uma unidade falsa que não é bíblica.
Então, eu tenho que buscar o equilíbrio disso. Perfeito. Tanto da rebeldia, quanto da passividade, né? O pastor Eric, graças a Deus, não é esse pastor que é passivo. Ele é um pastor posicionado, graças a Deus. E aí, alguns confundem isso com abuso. Mas é porque essas pessoas estão fundidas com essas ideias falsas, entendeu? E aí outros, por outro lado, querem esse espírito de Nimrod, de rebeldia, de rebelião contra... E não é assim que a gente lida. Quando nós lidamos com a palavra do Senhor, diante da Bíblia, em oração e com humildade, reconhecendo que nós podemos um dia estar nesse lugar, se nós não permanecermos em temor, a gente também está sujeito. Meu Deus. É muito forte isso, porque, de fato, o que vai nos ajudar a guardar o nosso coração, ao mesmo tempo a discernir o que está acontecendo, é o conhecimento da palavra de Deus. Exatamente. A falta de conhecimento da palavra de Deus nos deixa vulneráveis a esse tipo de situação. Tanto quanto ser passivo demais, aceitar demais, ou ser rebelde, né? Ou não se submeter à liderança. E esse equilíbrio, eu acho que o equilíbrio é você estar com o coração posicionado. Exatamente. E que a palavra de Deus seja, de fato, o teu norte das tomadas de decisão. Né? E a igreja ser cristocêntrica, que é o principal de tudo. Exatamente. Yasmin, meu Deus, muito obrigado. Eu que Gente, agradeço. foi muito forte. Vou falar pra você, viu? Foi muito forte mesmo pra mim. E várias vezes aqui segurei o choro. Quando eu vi o horário, eu falei, meu Deus, já falamos tudo isso, Jesus. Mas vai ter outros momentos aqui contigo, falando de ministério de louvor, de adoração. Sei que você é uma pessoa que estuda bastante, busca esse conhecimento, tem muita experiência, uma vida com Deus. Né? Isso é o mais importante. E que a cada momento, a cada ano, vem amadurecendo muito nesse processo. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Eu tenho certeza que vão ter outros momentos aqui contigo, com a gente. Amém. Glória a Deus. Teu maridão também tá aqui com a gente num quadro muito legal, que é Teologia para Todos. Top, gostei do nome. Teologia para Todos. Muito A bom. gente vai levar essa teologia prática para as pessoas, né? Legal. Diante de tudo que a gente viu aqui, né? Você conhecer a palavra de Deus, aprofundar nesse processo, ter intimidade com a palavra de Deus, ter relacionamento com a palavra de Deus, não só para se posicionar de forma adequada e se proteger diante de líderes e também não ser e ao mesmo tempo ajudar pessoas que estejam passando por esse tipo de situação. Mas para fechar, eu queria que tu deixasse uma palavra aqui para as pessoas, algo que Deus tem colocado no teu coração, que tu entende que as pessoas precisam saber, que é algo que você carrega e que, se pudesse hoje falar para bilhões de pessoas no mundo, falaria. Amém. Ontem mesmo nós oramos sobre isso na sala de oração, né? Sobre ansiedade, sobre depressão. E antes de eu contar o que eu vou contar, teve uma experiência que eu vou contar rapidinho. Fica à vontade. O Vitor foi chamado para pregar num local e aí não deu para ele ir por conta de trabalho. Eu que fui pregar no lugar dele. E eu não tinha encontrado propósito nisso, até ter passado uma tarde toda com uma irmã, que já tinha lá os seus 40 anos, que estava afundada na ansiedade, na depressão. E aí, nesse dia, nós passamos uma tarde inteira conversando. O propósito de Deus ter me levado lá foi conversar com ela, porque depois eu recebi uma mensagem dela, pelo celular da minha mãe, que ela disse que ela foi liberta da ansiedade e que ela foi curada e que ela foi livre. Hoje ela não tem mais. E o que eu conversei com ela naquele dia, que é o que eu tenho para deixar para você, é que nós temos um Senhor que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. A ansiedade e a depressão nos deixam perdidos em mentira e nos leva para a morte. Meu Deus. Saiba que a ansiedade e a depressão são vozes mentirosas. Você não tem que acreditar naquilo que elas falam na sua cabeça. E como que eu lido com isso, Yasmin? Através da verdade da palavra do Senhor. Através das palavras que o Senhor lançou sobre a sua vida. E se você não conhece o que o Senhor tem falado sobre você, é só você conhecer a palavra. Lá em Jeremias 29:11 fala: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz. A partir dessa palavra você pode se apegar e saber e viver a verdade de Cristo.
É essa mensagem Meu que eu tenho Deus, para carregar. gente, foi muito poderoso tudo que a gente ouviu aqui. O que você pode fazer é, de fato, compartilhar, porque a gente está há algum tempo nessa caminhada e a gente sabe o quanto pessoas precisam ouvir o que está acontecendo, o que foi falado aqui. Tudo isso que a Yasmin me impactou, de alguma forma falou fortemente ao meu coração. O que eu peço para você, compartilha. Vê alguém no teu coração agora? Faz isso, vê alguém no teu coração. Essa pessoa precisa ouvir o que foi falado aqui. E compartilha no teu grupo de igreja, compartilha com as pessoas que são hoje fundamentais para estar ouvindo tudo isso. Yasmin, muito, muito, muito obrigado. Eu tô há algum tempo já à frente desse projeto, que não é mais um projeto, já é um movimento. A gente está reestruturando esse movimento. A gente tem orado muito para que, de fato, Deus se manifeste e que não seja só mais um na internet querendo falar de Deus, ou querendo aparecer, ou querendo notoriedade. Não é. Sabe? Eu oro muito para que todas as pessoas que venham aqui, de alguma forma, sejam usadas tremendamente por Deus. Amém. E que a mensagem seja... A mensagem encontre um coração perdido, um coração morto, um coração ferido, um coração que precisa ser regenerado. Amém. Então, não foi diferente. Eu acredito muito de todas as, talvez, convidados que estiveram aqui. Eu acho que o teu foi das mensagens mais fortes que eu já escutei. Diante de tudo que já aconteceu, de tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, na nossa cidade, eu quero te agradecer mesmo por tu ter coragem, porque exige uma certa coragem para expor a tua vida aqui. Mas eu tenho certeza que você entende a importância de fazer isso e o que isso pode ocasionar na vida de muita gente. Muito Amém. Obrigado pela tua vida, muito obrigado Amém. pela tua família, teu casamento. Amém. E vocês, Glória de a fato, Deus. abençoam a vida de muita gente. Amém. Pessoal, estamos finalizando esse episódio. Tenho certeza que você foi abençoado. Mais uma vez, se inscreva, curta, compartilhe, comente, mande para o máximo possível de pessoas, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito e pode, de fato, transformar, impactar a vida de muita gente. E que você seja cada vez mais abençoado pela palavra de Deus. E estamos finalizando esse momento. Ficamos por aqui. Completude na tua vida. Até mais. Tchau, tchau.